se a verdadeira libertação não viesse com gritos de vitória, mas com o silêncio da paz reencontrada? E se a ausência de ruídos internos fosse, na verdade, o maior sinal de que você já não vive sob o comando da sua sombra? Vivemos em um tempo onde o barulho é confundido com profundidade e a performance emocional com evolução. Mas aquilo que realmente transforma não precisa anunciar sua chegada. A maturidade não é exibida, é sentida, e quando a sombra deixa de reger suas escolhas, há um fenômeno sutil e revolucionário. Você começa a habitar a própria presença com leveza. Carl Jung ensinou que a sombra não desaparece, ela é integrada. E essa integração não é um evento dramático, mas um retorno. Um retorno à essência esquecida. Um reencontro com o que é autêntico, mesmo que tenha sido escondido por anos sob camadas de medo, culpa e desejo de aceitação. Este não é um manual de superação. É um espelho, um reflexo dos sinais silenciosos que indicam que sua energia já não responde ao passado, nem vive para se defender. São pequenas viradas internas, quase imperceptíveis, mas que mudam tudo. Porque não alteram o mundo, alteram seu lugar dentro dele. Você está pronto para enxergar esses sinais não como metas, mas como revelações? Eles talvez já habitem você, esperando apenas o reconhecimento de uma consciência desperta. E a pergunta que fica é: você realmente precisa mudar, ou apenas se lembrar? Transformação silenciosa e interna, a mudança mais profunda, não se anuncia com estrondos. Ela não exige testemunhas nem precisa de validação. Ela chega como uma névoa ao amanhecer, silenciosa, delicada, mas transformadora. Quando a sombra deixa de comandar sua energia, o que se manifesta não é um novo personagem, é a lembrança tranquila de quem você já era antes de tudo. Não há ruptura, há retorno. Um retorno que não dramatiza, mas revela. A ansiedade por provar algo, por atingir uma versão ideal de si mesmo, vai aos poucos se dissolvendo. No lugar do esforço, surge a serenidade. Você percebe que evoluir não é correr para longe do que foi, mas se sentar com aquilo, escutá-lo e finalmente escolher com consciência. O ego espera um ponto de virada glorioso, mas a verdadeira virada é quase invisível. Um dia você nota que não precisa mais responder com pressa, nem agir para agradar. Há menos barulho dentro de você, e o que há é mais verdadeiro. Essa transformação não faz alarde. Não há conquistas exuberantes. Há escolhas mais calmas. Há pausas mais longas. Há menos necessidade de presença externa e mais comunhão com o próprio centro. A solidão, antes desconfortável, passa a ser um espaço fértil. E o silêncio se torna linguagem. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E tudo aquilo que antes te movia com intensidade, agora te atravessa com reflexão. Isso não é frieza, é presença. É a habilidade de olhar para dentro e perceber que o mundo já não te arrasta com a mesma força. Você se transforma, mas ninguém percebe de imediato. Porque não é sobre mudar o exterior, é sobre mudar a vibração com que você habita o mundo. E aos poucos, o mundo responde diferente, porque sua frequência mudou. Você deixa de se identificar com a dor do passado. A dor pode continuar presente, mas ela já não dita mais a sua história. Quando a sombra deixa de controlar sua energia, você começa a observar o passado com outra perspectiva. Ele não some, ele não se apaga, mas ele perde o poder de definir quem você é. Durante muito tempo, sua identidade esteve atrelada às feridas. As narrativas eram construídas a partir das perdas, dos traumas, das humilhações. Era como se sem aquela dor você não soubesse mais onde termina e onde começa. A dor, de certa forma, dava um nome a quem você era, mas isso muda, e muda em silêncio. Não há um rompimento dramático, mas uma transição sutil. Você percebe que pode lembrar sem reviver, que pode reconhecer o que te marcou, sem permitir que isso determine suas próximas escolhas. Já não há compulsão em repetir a história. Você se liberta da necessidade de justificar, de ser entendido, de narrar sua dor para ser validado. Carl Jung disse:
Não há despertar da consciência sem dor. Mas ele não disse que essa dor precisa ser eterna. O despertar acontece quando a dor cumpre sua função e você a deixa partir. Quando ela deixa de ser lar e se torna apenas parte do caminho percorrido. Agora você consegue ver sua trajetória com mais compaixão. Não há mais raiva por ter vivido o que viveu, nem orgulho em ter sobrevivido. A aceitação, a paz. Você percebe que nada foi em vão, mas também entende que não precisa mais carregar aquilo como bandeira. Essa separação entre quem você é e o que te feriu é libertadora. Ela permite que você se reconecte com partes suas que estavam adormecidas. Partes leves, criativas, espontâneas. Porque agora, a dor não ocupa mais o centro da cena. Ela se senta ao fundo, como testemunha, não como protagonista. Suas reações deixam de ser guiadas por emoções feridas, você ainda sente, mas reage diferente. O que antes era automático, agora é consciente. Esse é um dos sinais mais claros de que a sombra perdeu o comando. Suas respostas emocionais não são mais ditadas por antigas feridas, mas por um centro interior mais calmo e desperto. Antes, qualquer gesto ambíguo do outro podia acionar em você uma tempestade. Palavras mal colocadas, atrasos, silêncios. Tudo era interpretado a partir de antigas dores. O passado se infiltrava no presente sem pedir permissão. Era como se cada interação atual precisasse pagar a conta de algo que aconteceu há muito tempo. Agora, há espaço entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo, breve mas precioso, é onde nasce a liberdade. Você começa a notar quando está reagindo com base em padrões e quando está realmente presente na situação. Não é sobre se tornar indiferente, é sobre se tornar inteiro. A diferença é sutil, mas profunda. Jung dizia: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esse momento em que você reconhece suas reações como ecos do inconsciente é o início da virada. Você deixa de ser um produto da sua história e passa a ser o autor do seu agora. É claro que os gatilhos ainda surgem, mas algo mudou. Você não se perde mais neles. Você observa, você respira, você escolhe, e isso transforma não só suas relações com os outros, mas também com você mesmo. Surge uma confiança tranquila, uma presença que não precisa provar nada nem se defender o tempo todo. Com o tempo você percebe, o mundo lá fora não mudou tanto assim, mas suas respostas mudaram. E isso muda tudo, porque quando a sombra não mais dirige as suas reações, a sua energia deixa de ser dispersa em lutas inúteis. Ela se organiza, ela se eleva. Relacionamentos baseados em necessidade dão lugar à autenticidade. Você já não busca no outro aquilo que falta em você. Essa é uma das mudanças mais profundas que acontecem quando a sombra deixa de comandar sua energia. A transição da carência para a autenticidade. O amor deixa de ser um pedido e se torna uma presença. Antes, seus vínculos eram moldados pelo desejo de ser visto, acolhido, validado. Mesmo sem perceber, você se ajustava ao que o outro precisava, ou ao que esperava que ele fosse. Havia uma dança sutil entre agradar e esconder, entre se moldar e se proteger. Tudo isso acontecia em nome da aceitação, mas era a sombra quem orquestrava. O medo de rejeição, o trauma da ausência, a dor do abandono. Quando essa sombra é integrada, as relações mudam de frequência. Você já não precisa de alguém para se sentir inteiro. O outro não vem para preencher, vem para somar. E isso muda a base de tudo. Não há mais exigência velada, nem manipulação disfarçada de afeto. O amor passa a ser livre, e justamente por isso mais profundo. Carl Jung escreveu: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso que você passa a ser nos relacionamentos. Uma alma inteira, que não se disfarça, não se protege em excesso, não se anula para caber. Você está ali, inteiro, e permite que o outro também esteja. Você para de idealizar, não porque se tornou cético, mas porque compreendeu que o real é mais bonito que a fantasia. E mesmo que algumas conexões se dissolvam nesse processo,
Outras surgem com mais verdade, mais presença, mais paz. É nesse ponto que você percebe, não precisa mais ser escolhido, porque você já se escolheu, e é a partir desse lugar que as relações florescem, não como dependência, mas como troca verdadeira. Você aprende a deixar ir sem resistência. O apego não desaparece de uma hora para outra, mas a necessidade de segurar tudo com força se dissolve. Quando a sombra deixa de comandar sua energia, você começa a reconhecer que soltar também é um ato de amor. Amor por si, pelo outro, pelo fluxo da vida. Antes, deixar ir era vivido como perda. Uma ferida se abria diante de cada despedida, como se algo estivesse sendo arrancado. Mas agora há discernimento. Você aprende a observar o que já não vibra com sua essência e entende que manter algo apenas por medo é trair a si mesmo. Soltar não é desprezar, é honrar o tempo vivido, agradecer pela experiência e permitir que ela encontre seu encerramento natural. Você já não precisa construir justificativas para ir embora de certos espaços, pessoas ou versões de si. A própria coerência da sua presença diz tudo, e o que não ressoa se desfaz. Jung falou: a vida não vivida é uma doença da alma, e viver não inclui apenas conquistar, mas também deixar ir. Deixar ir sonhos antigos, relações que já cumpriram seu papel, papéis que não fazem mais sentido, e, sobretudo, deixar ir a versão de si mesmo que precisava de tudo aquilo. A resistência que antes surgia agora dá lugar à confiança. Você não sabe exatamente o que vem depois, mas não precisa. Há uma sabedoria silenciosa que sustenta esse movimento. Você percebe que nada que seja verdadeiro se desfaz com facilidade. E o que se desfaz nunca foi tão verdadeiro assim. Essa leveza não é frieza, é maturidade. Você sente, chora, celebra e solta, porque entende que a vida é feita de ciclos, e que cada fim traz consigo um recomeço invisível. E nesse deixar ir, você recupera uma parte essencial da sua liberdade. A capacidade de continuar caminhando, sem carregar o que já ficou para trás. Você cria limites por amor próprio, não por medo. Limites não são muros, são portais. Eles não afastam, selecionam. Quando a sombra deixa de conduzir sua energia, você aprende a estabelecer limites não por defesa ou trauma, mas por amor. Amor a si mesmo. Amor ao que está em equilíbrio. Amor ao que é essencial. Antes, os limites vinham como reação. Você os levantava depois de se machucar, depois de se sentir invadido, depois de repetir velhas dores. Eram gestos nascidos do medo, da raiva ou do cansaço. E muitas vezes, vinham carregados de culpa, como se cuidar de si fosse um ato de egoísmo. Com o tempo, você entende que dizer não também é uma forma de dizer sim a si mesmo. Você passa a perceber quais relações drenam, quais situações repetem padrões antigos, quais ambientes desorganizam sua presença. E com serenidade, você se afasta. Não com frieza, mas com firmeza. Carl Jung afirmou: a árvore que crescerá até o céu precisa de raízes que mergulhem até o inferno. E criar limites é exatamente isso. Reconhecer suas raízes, inclusive as mais sombrias, e usá-las como guia para o que merece ser cultivado ao seu redor. Agora, você não explica tanto, não justifica tanto. Você apenas sente o que faz sentido e segue. Os limites não vêm com rigidez, mas com clareza. Eles organizam a energia. Eles delimitam o que cresce junto e o que paralisa. E no fim das contas, eles protegem o que há de mais sagrado: sua paz. Ao contrário do que muitos pensam, os limites não rompem vínculos. Eles os qualificam. Quando você se respeita, ensina o outro a fazer o mesmo. E os laços que resistem a essa clareza florescem com mais presença, mais respeito, mais profundidade. Você não se isola, você se alinha. E isso muda tudo. Silêncio e solidão deixam de ser ameaças. O silêncio, antes desconfortável, se torna sagrado. A solidão, antes temida, passa a ser fonte. Quando a sombra já não comanda sua energia, você descobre que estar só não é ausência, é presença. Presença de si consigo.
presença do essencial sem interferências. Durante muito tempo, a solidão evocava abandono. O silêncio parecia um eco da rejeição. Era como se sem o outro, você deixasse de existir. A presença externa validava a sua existência. E assim, você se cercava de ruído, conversas, promessas, distrações, apenas para não encarar o vazio. Mas agora o vazio não assusta. Ele acolhe. Você aprende a escutar. Escutar sem pressa, sem interrupções, sem medo do que pode emergir. E nesse espaço silencioso, começa a ouvir algo que estava ali o tempo todo. Sua própria verdade. Uma voz que não grita, mas orienta. Uma voz que não impõe, mas sustenta. Jung dizia: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. E esse olhar para dentro exige silêncio. Exige espaço. Exige coragem para não se perder em barulhos alheios. Você começa a perceber que muitas conexões que antes pareciam importantes eram apenas tentativas de escapar de si mesmo. Agora, estar só é um reencontro. O tempo consigo deixa de ser um intervalo entre vínculos e se torna uma escolha de conexão profunda. Você para de buscar intensidade como prova de profundidade e entende que o drama não é sinônimo de verdade. É muitas vezes apenas ruído emocional. Nesse novo estado, a solitude se torna companhia e o silêncio, uma oração. A paz onde antes havia urgência. Há espaço onde antes havia angústia. Você não se sente mais invisível sem aplausos, nem esquecido sem notificações. Você se basta. Você se escuta. E ao fazer isso, começa a ouvir o mundo com mais clareza. Você não foge mais do silêncio. Você o habita. Você não busca mais provar nada, o impulso de provar desaparece. Não há mais urgência em ser reconhecido, nem ansiedade em ser compreendido. Quando a sombra deixa de comandar sua energia, a validação externa perde o valor que antes sustentava sua identidade. Você simplesmente é, sem esforço, sem defesa, sem espetáculo. Por muito tempo você se moveu tentando conquistar olhares, aprovações, aceitação. Cada escolha era, em parte, uma tentativa de mostrar valor. O sucesso era uma resposta. A dúvida e a imagem que você projetava precisava estar sempre à altura das expectativas alheias. Mas esse ciclo sutilmente exaustivo chega ao fim. Agora você encontra descanso. O palco se esvazia. E isso não representa derrota. Representa libertação. Você começa a viver para si, e não mais em função do aplauso. Suas decisões passam a nascer de um lugar interno, alinhado com sua verdade, e não da necessidade de ser validado. Carl Jung escreveu: a individuação é tornar-se o que se é, e tornar-se o que se é implica abandonar as tentativas de ser o que esperam de você. Implica desapegar-se das narrativas que vestiu para sobreviver e começar a escutar aquilo que pulsa com honestidade por dentro. Você já não precisa de reconhecimento para sentir valor, nem de aprovação para sentir certeza. E, paradoxalmente, quanto mais você se desapega da necessidade de ser aceito, mais você atrai o que é autêntico. As pessoas certas, os lugares certos, os caminhos certos, todos respondem à sua nova vibração. Essa liberdade não é arrogância, é paz. Você não se compara mais tanto, não se mede por números, títulos ou curtidas. Sua régua agora é outra. A coerência com quem você se tornou. O silêncio interior confirma o que antes precisava ser gritado. E nesse estado, você entende. Não há nada a provar. Há apenas o que ser. A sombra é acolhida, não combatida. Você não luta, mas contra o que sente. As partes de si que antes eram evitadas, escondidas ou julgadas agora recebem um olhar diferente, o da escuta. Quando a sombra deixa de comandar sua energia, ela não desaparece, ela se transforma. Ela deixa de ser inimiga e se revela como guia. Por muito tempo você acreditou que curar-se era eliminar tudo que parecia negativo: raiva, ciúme, inveja, medo. Mas esse ideal de pureza só reforçava o abismo interno. O que era reprimido não morria, apenas crescia no inconsciente
esperando o momento de se manifestar em forma de sabotagem ou compulsão. A virada acontece quando você começa a acolher, não como quem aceita passivamente, mas como quem compreende. Você passa a perguntar: o que essa emoção quer me mostrar? E ao escutar, percebe que há dor atrás da agressividade, abandono por trás da inveja e insegurança por trás do controle. Carl Jung disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Ao acolher a sombra, você ilumina essas forças ocultas, não para destruí-las, mas para integrá-las. A raiva pode virar assertividade, o medo, bússola, o ciúme, desejo de conexão verdadeira. A cura deixa de ser um campo de batalha, torna-se uma casa onde todas as partes têm lugar, até aquelas que antes te assustavam, porque agora você sabe, elas só pediam para ser vistas, só queriam ser escutadas, não negadas. Com o tempo você começa a agradecer a sombra, por tudo que ela ensinou, por tudo que ela revelou, e principalmente, por ter te conduzido até esse ponto de consciência. Agora você não precisa mais combatê-la, você caminha com ela. E ao fazer isso, percebe que parte da sua força estava exatamente onde você menos queria olhar. Você se alinha com seu verdadeiro eu, e tudo muda. Nada fora de você muda, mas tudo ganha outro significado. Quando a sombra deixa de reger sua energia e o seu ser se alinha com sua essência mais profunda, a realidade parece se reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você passou a habitá-lo com outro olhar, outro ritmo, outra consciência. Durante muito tempo, sua percepção esteve distorcida por feridas. Você via o mundo a partir da escassez, da defesa, da desconfiança. As escolhas que fazia vinham da sobrevivência, não da criação. Mas agora, algo se estabiliza. Não há mais fragmentos em disputa. Há integração. Você passa a agir com coerência entre o que sente, pensa e faz. As dúvidas internas diminuem, porque sua bússola deixou de ser externa. Você já não pergunta tanto o que os outros fariam em seu lugar. Pergunta o que você, com verdade, deseja expressar. Agora Carl Jung escreveu: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E esse tornar-se não acontece de uma vez. Ele se revela aos poucos, à medida que você remove os excessos, as máscaras, os ruídos, à medida que para de resistir ao fluxo natural da sua alma. Nesse estado, o esforço cede lugar ao fluxo. A ansiedade cede lugar à entrega. O controle cede lugar à confiança. As relações, os projetos, os espaços, tudo começa a se alinhar com sua nova vibração. E aquilo que não se alinha, simplesmente se dissolve, sem luta. Você entende que o mundo não está contra você, nem a favor. O mundo apenas responde à sua frequência. E quando você passa a vibrar do centro, com honestidade, o que retorna é mais autêntico, mais leve, mais harmônico. Essa é a verdadeira mudança. Não nos acontecimentos, mas na forma como você os interpreta, os atravessa e os transforma a partir de dentro. Você vive em sintonia. E isso por si só muda tudo. Mais de 35 sinais sutis de transformação silenciosa aparecem ao longo dessa travessia. Nenhum deles vem com anúncios grandiosos. Todos se revelam como fios finos de consciência costurando uma nova forma de existir. Eles não fazem alarde, apenas revelam. A sombra não está mais no centro. Em 38 minutos de escuta interna, a alma começa a emergir sob os escombros do que já não serve. Não se trata de reconstrução, mas de lembrança, de um retorno àquilo que foi esquecido em meio às exigências do mundo, às máscaras herdadas e aos ruídos do ego. As palavras de Carl Jung, entrelaçadas ao longo do caminho, não são adereços filosóficos, são guias, são espelhos simbólicos que confirmam que o processo mais profundo não é vencer ou curar, é integrar, não é atingir uma meta, é reconhecer um estado já presente. Quando você olha para si e percebe que há menos luta, menos urgência, menos autoabandono, talvez você já esteja em outro lugar, um lugar onde não há mais necessidade de provar, correr, convencer, um lugar onde o silêncio é paz e a presença é suficiente.
A pergunta que fica é: quantos desses sinais já vivem em você, mesmo que em silêncio? Eles não pedem reconhecimento externo, só precisam que você os veja. E talvez ao ver esses sinais você perceba que o que parecia ser o fim da sombra era apenas o começo de si mesmo. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que também esteja silenciosamente voltando para casa. Curta, comente ou salve. Qual desses sinais você já reconhece em si? Vamos continuar despertos, em silêncio, mas profundamente vivos.